Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Síndico Além da Gestão. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um síndico indispensável. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E o tema de hoje é: se o meu vizinho fez, por que eu não posso fazer? Esse é um dos argumentos que a gente mais escuta quando tem ações dentro de unidades habitacionais, algum tipo de reforma, alguma coisa nessa linha. Mas esse tema é um tema que, na verdade, a gente já gravou e ele nunca foi ao ar. A gente gravou esse tema e imediatamente depois a gente resolveu criar o programa Síndico Além da Gestão. E a gente acabou não publicando esse vídeo, esse conteúdo. Mas a gente acha que ele é de suma importância, né? Que ele vai realmente te ajudar. Por isso a gente resolveu colocar ele aqui hoje. Você vai ver, tá diferente. O fundo tá diferente. O fundo tá diferente. Então, assim, é outro vídeo, tá? Mas a gente quis fazer nesse formato do programa. Exatamente. Beleza? Então fica aí com o programa e a gente espera que seja útil para vocês. Até mais. Um abraço. Mas o meu vizinho do 604 fez. Por que ele pode e eu não? Meu nome é Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira e eu tenho certeza que você já escutou essa frase. Se você é síndico profissional e não escutou, eu tenho certeza que você ainda vai escutar. E hoje a gente quer comentar aqui com você a respeito desse tipo de situação. Por que exatamente porque o seu vizinho do 604 fez, você não pode fazer? Porque se um apartamento fez uma modificação, pode ser que exatamente por isso o outro apartamento não pode fazer essa modificação. Isso aqui a gente está comentando basicamente com relação a algum tipo de reforma, algum tipo de alteração dentro da unidade habitacional. E é muito comum a gente ver esse tipo de choque, não de interesses, mas em algum momento uma pessoa do 604 fez alguma coisa e a pessoa do 504, ou 503 ou 202 também quer fazer alguma coisa, não necessariamente a mesma coisa, né? E a gente queria comentar um pouco como que essas coisas acontecem, explicar por que não pode ou nem sempre pode e de repente dar alguns argumentos para você usar nesses casos. Porque, sinceramente, a razão pela qual o vizinho 604 fez e eu também quero fazer, não é nenhum argumento. É um argumento muito fraco. É tão fraco quanto eu sempre fiz assim. Alguma coisa desse tipo, né? Bom, o que acontece, né? Por exemplo, uma situação que é extremamente comum: troca de piso. E aí, normalmente, vai fazer uma troca de piso, daquele piso padrão entregue pela construtora, por um mármore, granito. O peso do mármore, do granito, é muito maior do que o peso da cerâmica. Mas um piso, de repente, que tenha sido trocado, ok. Pensa nesse peso a mais distribuído para os pilares que tem ali, ótimo. Não faz diferença, pode não fazer diferença para a estrutura como um todo, tá? Não estou falando que não tem que ser analisado, tem que ser analisado. Cada caso é um caso. Mas pode não fazer diferença para aquele apartamento em si. Ele pode ter sido analisado, o engenheiro pode ter autorizado, não tem problema nenhum. Mas se você soma aqui vários apartamentos fizeram isso, um peso extra que não teria problema nenhum, multiplicado por 10, 20, 30 ou sei lá quantos apartamentos são, já começa a fazer uma diferença. É a mesma coisa que te falar, eu vou te dar R$1. R$1 não faz diferença. Mas e se forem 20, 30, 50? Poxa, já dá para fazer alguma coisa, né? Tem formas também mais simples que você pode considerar. Pega uma folha de papel, só uma. Quanto que ela pesa? Poxa, não pesa nada. Agora, começa a colocar 40 folhas, 50 folhas, 60 folhas na sua mão. Você já começa a notar realmente uma diferença de peso, né? E é basicamente isso que acontece em uma estrutura. A gente estava conversando outro dia e fazendo uma conta de padeiro aqui, uma coisa simples.
É muito comum hoje a gente ver as pessoas querendo nivelar a varanda com a sala. Começou a ser tão comum que os engenheiros de estruturas já consideram muitas vezes que isso vai acontecer, então eles já embutem ali no cálculo uma sobrecarga do que vai acontecer. Um parênteses aqui, tá? Cuidado. Alguns engenheiros já fazem isso. Nem todos fazem. Atenção. E não quer dizer que no seu prédio foi assim, tá? Então, assim, não tome isso como uma verdade absoluta e comece a fazer ou assuma que está tudo certo. Cada caso é um caso, como a Tatiana falou. Bom, mas voltando aqui ao exemplo. Uma varanda de 5 metros quadrados que você tiver que nivelar com a sala em 10 centímetros de altura, dá aproximadamente 1 tonelada de material, dependendo do tipo de material, evidentemente. Então, de repente, esse nivelamento pode até ser feito, mas da forma adequada e com os materiais adequados. Se for colocar argamassa de areia e cimento, é 1 tonelada que está sendo colocada ali. 1 tonelada é um carro. Né? Então, pensa sua varanda com um carro em cima. Agora, pensa todo um prédio de 20, 30 andares, cada um com um carro a mais na varanda. Tem pilares em prédios que não chegam a essa carga. Pois é. Né? A essa carga extra, né? Pilar de casa, então, para ter uma ideia, dificilmente chega uma carga dessa magnitude. Uhum. Pois é, e também pensa o seguinte, uma construtora é um negócio. Ela está fazendo aquilo ali, fazendo bem feito, fazendo com qualidade, né? Vamos considerar que é séria. Mas ela quer ganhar dinheiro. Então ela vai colocar tudo dentro da norma, mas no limite. Ela não vai ficar dando resistência de graça ou fazendo uma capacidade portante excessiva, porque pode ser que algum dia todos queiram nivelar a varanda ou fazer essa alteração ou aquela ou aquela ou aquela. Claro que não. Então tem que ter um determinado controle, né? Outra situação, né, se fica um pouco mais difícil de enxergar isso, uma banheira dentro do banheiro. Essa é boa também. Banheiro dentro do banheiro fica mais simples de enxergar, porque essa história que é 1 tonelada, mas é distribuída ali naquela laje inteira, às vezes fica mais complexo para entender. Mas pensa numa banheira dentro do banheiro. Eu compro uma banheira leve, de fibra, é leve. A banheira em si é leve. Mas e aí ela cheia d'água? Uhum. Eu não sei qual que é aproximadamente um volume de água que vai ter numa banheira que cabe uma pessoa. Olha, vamos pensar, ela tem que ter pelo menos uns 60. Para pessoa sentada, metro, né? E alguma coisa. Por 1 metro e pouco, o tamanho de um box de um banheiro, uma banheirinha pequena. E uma altura, ela tem que ter pelo menos 40 centímetros. Isso aí, nós vamos pegar a calculadora aqui para fazer a conta agora, que a gente não fez. Com a magia da edição, depois a gente coloca aí na tela para vocês que volume que dá isso. Mas é um volume importante, né? E eu até fiquei sabendo de um caso, e eu fiquei sabendo da pessoa que efetivamente mora nesse apartamento, que todo mundo decidiu colocar banheira. Aprovaram lá em assembleia que podia, não sei o que e tal, e o prédio começou a ter um recalque, começou a ter uma... E aí entraram num acordo que dias da semana, terças, quartas e sextas era a primeira parte. Olha, eu escutei isso de uma pessoa que morava no prédio. Esse aí eu estou falando sério. Não vou falar o nome aqui, nem o prédio, nem nada. Mas entraram num acordo para poder resolver a questão assim, porque já estava feito, né? Rodízio, igual rodízio de carro. Igual rodízio de carro, de placa de carro em São Paulo. É sério, não é uma brincadeira, né? Realmente essas coisas assim... Mas é isso, a gente acha que não é nada, mas faz muita diferença, né? 1 metro de altura de... Não vamos falar 1 metro, né? 40 centímetros de altura de água, tá? Já são 400 quilos por metro quadrado. Então, pensa, 1 metro por 1 metro com 40 centímetros. São 400 quilos por metro quadrado. Uma laje de apartamento, né? Ela é calculada para
vamos separar aqui, 100 quilos por metro quadrado de revestimento, que é a argamassa, que tem ali mais a cerâmica, piso, a cerâmica, ou granito. madeira, granito, o que seja. Então, é 100 quilos disso, mais 150 de utilização, que a gente fala que são as pessoas que estão ali, os móveis. Então, 400 é quase o dobro disso. Uhum. E lembrando que muitas vezes essa banheira, né, ela vai estar em cima já da argamassa, já tem algum revestimento. Muitas vezes, como ela é feita posterior, se ela é feita já pensada pela construtora e tal, primeiro que já foi tudo calculado, e aí normalmente ela já vai estar assentada direto em cima do concreto. Mas, se ela é feita depois, muitas vezes as pessoas nem tiram o revestimento e já colocam. Então, nesse caso, ela é quase o triplo da carga que foi calculada, que seriam 150, né? É claro que o que a Tatiana está falando aqui, né, o que a gente está falando de alguns dados técnicos, alguma coisa numérica, a gente não espera que você aprenda essas questões. A gente simplesmente quer que você entenda que esse tipo de situação é pensado dessa forma. É que tenha uma escala. Não saber o valor exato não é necessário, mas ter uma escala. Poxa, uma banheira de 40 centímetros, não, é o dobro do que foi calculado. Não, um nivelamento de varanda, não, pode ser o peso de um carro, não necessariamente vai ser, né, mas pode ser o peso de um carro, para dar uma noção dessas comparações. Qual que é o problema que está aí? E aí muitas vezes vai escutar assim, mas uma carga que aumentou, essa carga que aumentou aí, para cada pilar é muito pouca coisa, o pilar aguenta mais coisa. Sim, beleza, o pilar pode aguentar. É a mesma coisa, vai somando todas, qual que vai ser o problema? Igual esse caso que o John está falando aí, de que todo mundo resolveu colocar e tiveram que fazer o rodízio. Além disso, o pilar muitas vezes aguenta. A viga pode até aguentar, mas a preocupação é a laje. E se uma laje cai, todas as que estão abaixo dela vão cair, porque ela dificilmente vai aguentar o peso dela própria, que ela já estava aguentando, mais tudo que veio do pavimento de cima, somado ao impacto. E toda vez que a gente tem um impacto, é como se a gente tivesse um peso maior do que o peso em si. É um amplificador na hora que você tem esse impacto. Pensa naqueles caras malucos que ficam quebrando 10 barras de gelo. Ele faz uma força para quebrar a primeira, né? E depois vai quebrando o resto sucessivamente. Foi batendo, né? Não teve que fazer a força para quebrar 10. É importante a gente te dar uma informação para que você possa, de repente, usar como recurso com esse tipo de morador que vai usar esse argumento para você. Traz ele para uma realidade física. Olha, um edifício é uma questão física, é um elemento físico que tem limitações de capacidade de carga, assim como o seu corpo tem. Mas tem margem de segurança, né? Tem um fator de segurança. Tem, mas deixa eu te contar uma coisa. O fator de segurança de um edifício não é uma coisa democrática, que cada apartamento tem o seu coeficiente e vai usar ali o tantos por cento ou tantos por cento. Não é igual área comum que vem lá no seu IPTU, de que você tem a sua área privativa mais uma porcentagem de coeficiente da área comum. Não é sua área privativa mais uma porcentagem, não é. O coeficiente de segurança não está dividido pelo número de apartamentos. Eu vou tentar dar um exemplo aqui e vamos ver se a Tatiana me ajuda nele, porque eu não combinei nada com ela, vamos ver se dá certo isso. Considera que o seu corpo é uma estrutura, que ela é efetivamente, mas que ela é uma estrutura de um edifício, beleza? E, olha só a sacada. E você tem no seu corpo apartamentos. M1, que é na sua mão, e M2, que é na mão direita e esquerda, não sei como é que aparece trocado aqui no vídeo. C1 e C2 nos seus cotovelos, O1 e O2 nos seus ombros. Então você é uma estrutura que tem 6 apartamentos, que está apoiado em 2 pilares principais, que são as suas pernas, e que está calculado para estar como está e para uma sobrecarga máxima de 60 quilos.
Aí a primeira coisa que vem na cabeça é, então tá, 10 quilos para cada apartamento. Fechou? Fechou. A ideia. Mas só que o cara que mora no C1, ele decidiu fazer uma reforma e na reforma dele, ele usou 20 quilos a mais. Suas pernas ainda suportam, porque lembre-se que elas suportam 60 quilos. Tá joia? Beleza. Aí o cara do O1, e falei certo? C1, O1, tá? Eu tinha falado C2, né? C1, O1. Gostou da reforma do C1 e foi fazer também. E também usou 20 quilos. Tá certo? 40 quilos e de um lado só. Então, o que estava inicialmente pensado assim, se é democrático, 10 quilos para cada um e tal, então já tá puxando para um lado. E aí, o cara do M2 gostou e começou a falar assim, eu acho que eu também vou fazer. Você faz o quê? Porque o cara do M1 do M2 quer fazer, e o do C2 também. Então já seriam 80 quilos, já ia passar. Para você 60. Mas os dois do lado de lá fizeram, não sei o que. Traz para a realidade física. Já tem 40 quilos aqui. Se você colocar mais 20 aqui, já são 60. É o limite máximo. E aí, se esse cara aqui quiser fazer, vai acontecer o quê? Vai cair. Mas todo mundo fez. Dá vontade de falar assim, então vai lá e faz, o prédio vai cair. E as pessoas não acreditam que vai cair. E sabe por que não acredita? Porque na hora não cai mesmo. Não, vai cair com o tempo. Pensa uma coisa, eu não sei, cada um tem uma capacidade de suportar peso, né? Algumas pessoas são 10 quilos, estou falando na mão, né? Algumas pessoas são 10 quilos, outras 20, outras são mais fortes, conseguem carregar 40. Mas mesmo que você não seja muito forte, provavelmente se eu colocar 40 quilos na sua mão, você vai suportar um tempo. Quem é mais forte vai suportar mais tempo. E é mais ou menos isso que acontece numa estrutura. Ela suporta um determinado tempo o excesso de carga que ela não está calculada para. Deixa eu te falar que nesse exemplo aí, até 2 quilos que você segura na mão, e 2 quilos são poucos. Fica com ele 1 hora na mão para você ver. Não, meu avô contava uma história assim. Ele falou que ele saía de casa e ia no açougue comprar 1 quilo de carne. Aí quando ele saía do açougue, ele ia caminhando, né? E ninguém tinha carro nem nada, ia andando a pé 3 quilômetros carregando 1 quilo de carne. Ele saía do açougue pensando assim, esse cara me roubou, tem que ter 1 quilo de carne aqui não. Quando chegava no meio do caminho, ele falava assim, não, até que 1 quilo de carne tem. Quando chegava em casa, ele falava assim, nossa, tem uns 3 quilos de carne aqui. Então é mais ou menos isso, vai passando o tempo, a estrutura vai sentindo esse peso cada vez mais. É uma piadinha aqui, é fato, meu avô me contou isso mesmo. Mas é verdade, ao longo do tempo a estrutura vai sentindo essa sobrecarga. Então, se ela não está pensada para isso, né, vai passar uma conta depois. Uma hora chega. E é isso, muitas vezes as pessoas usam o argumento, porque foi aprovado no outro, no meu também foi. Não, de repente é uma situação que ok, foi aprovado em um, no outro também foi. Por quê? Porque já estava previsto lá em projeto que você tem uma opção, isso é comum, por exemplo, a opção de quarto reversível. Beleza, se está aprovado, já foi lá no projeto original, você podia escolher quarto reversível ou não, já foi calculado para ser de uma ou de outra forma, então está aprovado. Quem quer deixar virada a porta para um lado, está ok, quem quer deixar virada para o outro lado, está ok, isso aí já foi aprovado. Varanda... varanda até que normalmente não tem isso de que a varanda é fechada porque tem problemas com prefeitura de aprovação de área. Tem diferença se é varanda ou se é apartamento mesmo. Mas banheira, a gente sabe, a gente trabalha em edifício que tem isso. Já era opção de projeto. Na hora que comprava o apartamento na planta, você já escolhia se você queria que te entregassem com banheiro ali dentro ou não. Então, uma alteração dessa já foi prevista. Não tinha banheira, mas ok, pode pôr banheira. Já estava prevista em projeto, lá no original. E por isso, abro parênteses aqui, mais uma vez, a tão falada importância que a gente bate sempre de ter os projetos. Uma situação dessa, que muita gente, consciente, vira e fala assim, não pode pôr uma banheira. Nesse caso pode, e já está aprovado, porque já estava lá no projeto. Tá? Então, ter o projeto para poder saber isso.
Então, se você tem a situação de que estava já previsto em projeto, um pode, o outro também pode. Ok, já estava previsto. Agora, se não está previsto no projeto, existe uma tendência muito grande de que se um pode, é exatamente por isso que o outro não pode. Porque senão vai acumulando. Aquele edifício Liberdade, que se não me engano foi em 2012, que caiu no Rio de Janeiro, e que foi o que desencadeou a norma de reforma, tá? A elaboração de norma de reforma e ter todos esses controles que tem que ter hoje, ele foi exatamente decorrente de porque um fez, o outro foi lá e fez também. Alterações que, em princípio, isoladas, não tinham muito problema, mas que somadas levaram ao que levaram. Não, e outra coisa, ao longo de um período muito grande, né? O que eu quero dizer com isso? Como não tinha um controle de histórico do que já tinha sido feito, as pessoas foram fazendo. Né? Provavelmente, se existisse um controle, cara, eu já sei aqui, ó, já fizeram isso, isso, isso e isso. Agora não dá para fazer mais. Não suporta mais. Né? Por quê? Porque você tem um histórico. Se você não tem um controle, não tem um histórico, não adianta nada. Né? E outra coisa é o seguinte, que a Tatiana falou, pegando no gancho aqui, uma reforma foi aprovada. Primeira coisa, ela foi aprovada mesmo ou é diferente? O fulano teve a reforma dele aprovada e a minha não foi aprovada. Ou não, o fulano fez. Às vezes o fulano fez. Se o fulano fez, então também né, posso, né? Então, se você não tem um controle do que está sendo feito dentro da sua estrutura, é muito mais provável que você tenha mais problemas com esse tipo de situação. Porque o cara, se você tem um controle e o cara vai lá e faz na marra, você tem uma base para poder mostrar para o resto do condomínio, olha, esse cara aqui fez, quem está falando aí, mas ele não podia ter feito. Agora a gente vai ter que ou desfazer, ou ter que entrar com uma ação, vai ter que... Porque isso realmente coloca em risco o conjunto. Porque isso de fazer escondido, a estrutura tá vendo. É a mesma coisa você pegar um peso de 20 quilos, estou pegando aqui na minha mão, tá todo mundo vendo e tal, e as minhas pernas estão sentindo, tá todo mundo vendo. Se eu pegar esse peso de 20 quilos e colocar nas costas, ninguém tá vendo, mas a minha perna está sentindo do mesmo jeito. É isso que as pessoas precisam enxergar e é isso que você, como síndico profissional, precisa fazer as pessoas enxergarem para que você não tenha tantos problemas com relação à parte de reforma. E por que a gente fala muito, né, dessa parte de reforma e a gente volta nisso? Porque é cada vez mais comum as pessoas quererem alterar o apartamento. E é uma coisa que nunca existiu controle. E aí, diante de problemas que foram tendo, começou a existir uma norma que agora ela entrou em vigor em 2014, né? Se não me engano, começo de 2014, se não me falha a memória agora. Nós já vamos completar 6 anos, mas ela não é seguida da forma correta ainda. E é uma questão assim que é cultural, né? É cultural. E o argumento que pode ser usado é, poxa, mas antigamente não tinha. Não, mas agora tem. Por quê? Porque estamos em um processo evolutivo. Né? Sempre foi perigoso andar de carro sem cinto de segurança. Eu ia dar exatamente esse exemplo agora. Mas não tinha consciência disso. Né? Não, quem é mineiro, né? Praia de Mineiro, Guarapari, eu ia na parte de trás de um Opala, solto. E a minha irmã deitada no banco e eu deitado lá atrás. E não tinha a menor consciência. Hoje é impensável uma coisa dessa. Não, nós íamos deitadinhos e ainda existia... A gente ia para Cabo Frio, outra praia de Mineiro. A gente ia para Cabo Frio, a gente ia deitadinho no banco de trás, eu e meu irmão, a gente preocupava mais. A cabeça no meio, os pés para lateral. Perde só os pés. Era por aí o pensamento. Mas é uma questão de cultura. Hoje é impensável você andar com uma criança no banco de trás sem cinto de segurança, sentar numa cadeirinha fechada com 3.000 almofadas, né, preparadas, que passaram por crash test, não sei das quantas. É uma tendência natural. E é isso que a gente procura fazer aqui no Síndico Engenharia. Trazer essa consciência para que esse hábito, né, isso se torne realmente um hábito.
E aí vai uma informação, tá? Uma informação técnica. Tinha-se muito menos conhecimento lá atrás, técnico. Então, fazia-se as coisas com um coeficiente de segurança muito maior, digamos assim. Por quê? Era o desconhecimento. O coeficiente de segurança está meio que aí para cobrir o desconhecimento, cobrir o desconhecido. Então, você vai chegar em edifícios, você vai ver edifícios mais antigos, os pilares eram muito maiores que os pilares de hoje em dia. Agora a gente tem muito mais conhecimento. Com muito mais conhecimento, acabam os coeficientes de incerteza, que são os coeficientes de segurança, diminuíam um pouco. Né? E a gente vai levando a estrutura, levando, né, todo o projeto, toda a estrutura, a execução dela, mas no limite. Dentro de todas as normas, dentro de todos os estabelecidos, ok. Mas você vai levando mais no limite. Por quê? Porque você tem um conhecimento muito maior do comportamento. E é importante a gente entender que uma estrutura ela tem dois lados. O lado que é a fabricação da estrutura e o outro que é a utilização da estrutura. Vou dar uma comparação aqui. Eu nem sempre faço comparação com carro, mas eu vou usar. Poucas vezes. Vou usar hoje. Você tem um carro, você compra o carro e a forma como você utiliza ele é que vai determinar se você vai ter um acidente ou não. O carro, com esse carro que você comprou, você pode andar a 200 km por hora. Ok, mas tem uma determinada curva na estrada que foi dimensionada por engenheiros, calculada e tal, e que fala, olha, essa curva aqui você pode fazer ela a 60 km por hora. Se você entrar nessa curva a 200 km por hora, vai acontecer o quê? Uma chance imensa de um acidente. Vai fatalmente ter um acidente. Então a questão é exatamente essa. Você tem um edifício que está dimensionado e pensado para uma determinada utilização, em algumas determinadas condições. Se você utiliza de forma equivocada, se você anda a 200 por hora ali, a chance de você ter um acidente é grande. Qual que é a diferença? O acidente com o carro é imediato. O acidente com a estrutura, normalmente não. Normalmente ele vai dando sinais. Por quê? Porque existem esses coeficientes de segurança. Que eles estão ali exatamente para que não seja de uma hora para outra. Para que ela vá te dando sinais, para que você enxergue os sinais de que, opa, fizemos o que não devia. Ou a natureza fez alguma coisa que não estava previsto. Aconteceu alguma coisa que estava fora do previsto. Aí começa a aparecer o sinal, dá tempo de ir lá e atuar. É para isso que tem esses coeficientes aí, para essas incertezas. É claro que o melhor é não usar, né? Você vai atuar para não usar. Os sinais ainda é uma forma que a estrutura tem de te perdoar e que o engenheiro calculou ali, né? Mas o meu professor de estradas falava isso, que a estrada está feita para perdoar. Se a curva é a 60 e você entra a 80, vai te dar um sinal, o pneu do seu carro vai começar a cantar. Se você entra direto a 200, não vai dar tempo de fazer nada, né? Mas ela está feita para perdoar. E a estrutura é a mesma coisa. Ela está feita para te perdoar ou para te avisar do que está sendo feito errado. Cuida bem de mim que eu não estou bem. E que você tenha tempo realmente de fazer, né? De atuar. E dá tempo de atuar. Né? Sim, nos casos normais, né? Nos casos mais usuais, dá tempo. A maior parte das estruturas, elas vão te mostrando sinais aos poucos, ao longo do tempo. Basta ter alguém que enxergue esses sinais. E essa seria uma continuação desse assunto que a gente está conversando agora. Né? Que a gente tem visto aí alguns edifícios sendo evacuados pela Defesa Civil, já é um limite extremo de uma situação que passou um bom tempo dando sinais. A questão é, eu ignorei esses sinais, ou esses sinais foram ignorados pelos usuários, pelos administradores, pelos síndicos. Voltando ao exemplo, é como se você tem essa curva, você tem o seu carro e você passa a 60, não acontece nada, a 70 não acontece nada, a 80 seu carro começa a cantar pneu, a 90 e você vai passando ali com tanta confiança, vai ganhando tanta confiança que você nem dá mais importância para o sinal que está ali, que é a placa. Então, às vezes, essa estrutura, ela começa a te dar sinais, uma fissura está ali,
e você começa a passar por ali todo dia, vê aquela fissura, e de repente aquela fissura praticamente desaparece aos seus olhos, de tão habituado que você está de ver ela ali. Ou simplesmente você ignora, porque não é a sua área de atuação. E isso aí é natural, nem todo mundo é engenheiro, né? Mas é um assunto, acho que Eu para acho que é um um assunto outro, que rende mais um papo, né? outra hora de papo, né? Então é isso aí. Acho que valeu, a gente agradece a atenção de vocês. E como sempre, se gostou, curte, compartilha, deixe seus comentários aqui pra gente, manda perguntas pra gente, a gente tem colocado aí constantemente uma caixinha de texto para vocês mandarem perguntas pra gente, manda aí, quem sabe vai ser um tema de um próximo vídeo. E é isso aí. Obrigado, pessoal, até a próxima. Até mais.